Legal, então. Então vamos ver aqui no nosso roteiro, né, até onde nós fomos, né? Nós fizemos essa parte aqui, espaço vetorial do partido, né? Estabelecemos aqui a nossa matriz de correlação entre os partidos, né? E fizemos aqui também uma ordenação das colunas, né? Para finalizar, vamos fazer uma clusterização hierárquica dos partidos, tá? A última coisa aqui que falta. Beleza, a gente vai voltar aqui, só para mostrar, tá? Essa vetorização dos partidos, né, que a gente tinha definido, né, essa representação vetorial dos partidos, né? E a gente vai usar essas amostras aqui justamente para clusterizar, tá? Usando uma clusterização hierárquica, tá? Para fazer isso, a gente vai fazer isso de duas maneiras. A primeira delas é uma maneira visual, tá? Chamado dendrograma, tá? Um dos parâmetros que a gente precisa definir, né, no dendrograma é justamente a métrica, né? Essa métrica aqui, né? Inicialmente, vamos ver o que acontece se a gente definir uma métrica euclidiana, tá? A métrica euclidiana é simplesmente a distância das pontas dos vetores, tá? Então, olha só o que acontece. Ele resulta, né, num vetor aqui, né, do PT, né, outro do PSL, né? Cada um ocupando um cluster diferente, tá? E aí tem todos esses outros partidos aqui, né, que vão sendo agrupados aqui, né? Mas por que ele faz isso, né? Ele faz isso justamente porque esses vetores aqui, tá, tem uma magnitude alta, né? A norma L2 desses vetores aqui é razoavelmente alta, justamente porque são os partidos, né, que tiveram mais deputados discursando, né? Bom, acho que a gente não quer isso, né? A gente quer uma maneira de aproximar os partidos, né, segundo a quantidade relativa, né, dos deputados, né, em cada cluster, né? Então a distância euclidiana não é uma boa, tá? Vamos ver, né, uma outra distância aqui, mais apropriada, tá? Vou pegar essa distância cosseno, tá? A distância cosseno é uma distância onde ele pega o ângulo dos vetores, né? Ou seja, ele não leva em conta a magnitude do vetor, né, para fazer a clusterização. Ele olha, né, se esse vetor aqui, né, tem uma proporção entre os deputados que caem em cada cluster parecida, né, com essa aqui, né, por exemplo, né, e se essa aqui tiver uma proporção de deputados discursando parecida, né, ele vai colocar esse vetor aqui no mesmo cluster que esse aqui, né. Então a distância cosseno, né, vamos ver o que acontece. Acontece isso aqui, tá? Olha só o que aconteceu, né? Ele colocou PSOL e PT no mesmo, né, como dois vetores próximos, né, segundo a distância cosseno, né, e fez outras considerações aqui de outros partidos aqui, né. Essa é uma representação melhor, tá? O melhor nessa situação, tá? Pode ser que em algumas outras situações a distância euclidiana seja melhor, né? Mas nessa aqui, a utilização da distância cosseno é melhor, tá? Bom, o que a gente pode extrair de um dendrograma, né? Vocês se lembram na parte teórica, né, que era importante a gente definir um limiar aqui, né? Então vamos pegar, por exemplo, esse limiar aqui, ó, tá? Se a gente pegar esse limiar aqui, o que acontece? A gente vai ter um cluster aqui. Interessante aqui que esse partido aqui ficou com um cluster só para ele, né? Alguns motivos pelos quais isso aqui pode ter acontecido, né? Pode ser porque só teve um deputado discursando sobre esse tema, né? Então acabou ficando num cluster aqui bem diferente de todos os outros, né? Que tiveram mais dimensões preenchidas, né? Enfim, ficou um cluster só para ele. Depois ficou um cluster aqui para esses dois partidos, né? Okay. Depois ficou um cluster bem grande aqui, que foi esse aqui. Tá, até aqui. E depois ficou mais esse aqui, né? Que é um cluster assim. Tá? Então, essa clusterização aqui, se a gente escolher esse limiar aqui, né? Esse limiar aqui, né, ele leva à construção de 4 clusters, né? Esse cluster aqui, né? Esse aqui, né? Esse aqui e esse aqui,
tá? Então vocês estão vendo aqui que dependendo da escolha desse nível aqui de corte, né, ele vai me gerar, se eu escolher aqui mais para baixo, ele vai me gerar clusters mais granulares, né? E se eu escolher um limiar mais para cima aqui, ele vai me criar, né, cluster com maior quantidade de amostras, tá? Aqui, né, vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui desse tipo, desses partidos aqui e desses partidos aqui, né? Parece que tem alguma similaridade entre eles ou não, né? Ou seja, a separação, né, dos partidos aqui nesses 4 clusters, né, pode ter definido, né, em alguma medida, né, alguma relação com relação ao espectro ideológico ou não, tá? Lembrando, né, que a alocação nos clusters, né, foi só em cima, né, dos discursos, tá? Então, obviamente, é uma seleção muito enviesada em cima do que os deputados falaram, em cima desse tema, tá? Bom, a outra maneira de fazer a clusterização hierárquica é utilizando o scikit-learn, né? Então, para isso, né, tem uma função aqui, bem maceteada, né? Na verdade uma classe, né, bem maceteada, chamada agglomerative clustering, né? Que nada mais é, né, do que uma maneira, né, de montar esse dendrograma, né, e depois escolher a quantidade de clusters que você quer que ele separe, tá? Então, por exemplo, eu estou escolhendo aqui 5 clusters, né? Seria equivalente a escolher um limiar aqui, né, que me encontrasse aqui, né, uma divisão entre os partidos aqui com uma quantidade de grupos igual a 5, tá? Um ponto aqui que eu vou colocar aqui, né, que o affinity, tá? Eu vou definir aqui o Pearson's affinity, tá? Então, é uma maneira de definir a distância, né, entre esses partidos aqui, né, baseado no Pearson's correlation, tá? Que não está implementado nativamente no scikit-learn, né? Então eu preciso definir essa função aqui por fora para fazer isso, tá? E o linkage é o average, ou seja, a média da distância, tá? Uma observação aqui que eu não falei, tá? Mas no caso do scikit-learn, o Pearson já está implementado, tá? Para escolher essa opção, basta fazer isso aqui, ó, correlation, tá? Então, correlation, Euclidean e cosine são 3 opções dentre algumas outras mais que estão disponíveis, tá? O resultado prático do correlation, pelo menos nesse exemplo, está muito próximo do cosine, tá? Então vamos fazer isso aqui, tá? Se a gente fizer isso aqui e rodar um fit aqui, né, a gente vai encontrar, né, os clusters de cada partido. Vamos ver aqui, ó. Tá? Basicamente é uma linha, né, como se eu estivesse estabelecendo uma linha tracejada naquele dendrograma, né, e cada partido aqui entrou num cluster diferente. Por exemplo, esses 4 aqui entraram no cluster 0, né, e mais alguns outros aqui entraram no cluster 1, né, depois no cluster 2, né, aqui, como eu já tinha mostrado anteriormente, o rede ficou num cluster só dele, né, cluster 3 aqui e depois um 4, tá? Eu chamei esse grupo aqui da clusterização hierárquica de espectro, tá? Muito bem, para finalizar aqui, vamos só fazer uma apuração, né? Vocês viram aqui anteriormente, né, que eu não utilizei nenhum dado com relação, né, à votação, né, desses parlamentares, eu só usei os discursos, tá? Mas vamos aproveitar essa clusterização hierárquica aqui, né, desses 5 grupos, né, de 0 até 4, né, para ver, né, como é que foi a taxa, né, de votos sim, né, em cada um desses grupos, tá? Vamos ver aqui, ó. Essa API aqui, ela só vai e busca quais foram as votações, né, de cada deputado, né, no primeiro turno. E esse aqui é o identificador da votação do primeiro turno, tá? Vamos rodar aqui. Obviamente não está ordenado, né, porque essa alocação de 0, 1, 2, 3, 4, né, ela não leva em conta nenhuma ordem, né, então um dos grupos aqui, que ficou rede separado, né, teve todos os deputados, né, desse partido aqui votando não, né, esses 2 partidos aqui votaram não também, né, esses 4 aqui, né, já tiveram um equilíbrio, né, entre o sim e o não, né, 45% votou sim, 55%, né, já esses partidos aqui, né,
já tiveram uma proporção maior de sim, né? E finalmente esse aqui tiveram uma proporção muito grande do sim aqui, tá? Posso fazer o mesmo para o segundo turno, tá? Que vai dar um resultado bem parecido. Então, com isso, aqui a gente conclui, né, esse exercício aqui, tá? E reforçando aqui, tá? Esse é um exercício, né, que não tem nenhuma intenção, né, nenhuma pretensão, né, de expressar nenhum posicionamento ideológico, né? Foi puramente um exercício de machine learning para explicar os conceitos, né, de métodos não supervisionados.